Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Brasil, Rio Grande do Norte, e quero, junto com você, compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este é o áudio de oração. Estamos numa campanha em favor da nação brasileira e de todas as nações e das famílias. Pois é, vamos também orar pelas autoridades. Se você não acompanhou o áudio de número 1 e nem os outros áudios, eu recomendo a você, faz junto comigo essa campanha. Aproveita a sua quarentena para se alimentar da palavra de Deus e orar junto comigo, em nome de Jesus. Hoje vamos fazer dia 8 de maio de 2020. Vamos fazer a leitura dos Salmos 23, que tem por epígrafe o bom pastor. E diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia. Esse Salmos é provavelmente os salmos mais conhecido e mais citado de toda a Bíblia. Além, é claro, dos Salmos 91, que mais adiante nós vamos também estudá-lo. Já estamos aí na expectativa. Essa mensagem desses salmos foi escrita por Davi, um pastor de ovelhas, escolhido por Deus para cuidar do povo de Israel. E ele fala numa perspectiva de uma ovelha sobre a proteção do supremo pastor. E esse supremo pastor é o Senhor, nosso Deus. Jesus disse: Eu sou o bom pastor que dou a vida em favor das minhas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. Ele dará vida por cada um de nós. E esta palavra tem muitas lições a nos oferecer, como sugere a abordagem do Salmo, uma comparação dessa relação do servo com Deus e a confiança de uma ovelha com seu pastor. O foco do salmista está totalmente no que Deus faz e não em alguma capacidade que o ser humano tenha de cuidar de si mesmo. As ovelhas são conhecidas por serem animais extremamente dependentes, incapazes de se proteger ou de sair de perigos sem a ajuda de um pastor de ovelhas. Que descrição perfeita para pensar no que nós estamos vivenciando. Você com seu país, com a sua nação. Do começo ao fim desses salmos, Davi reconhece que Deus é a fonte do sustento e a segurança da sua própria vida. O pastor divino alimenta as suas ovelhas. Davi foi um modelo da dedicação ao estudo das Escrituras. Meditava constantemente nas mensagens reveladas por Deus. Ele comparou a palavra de Deus como um ouro precioso e como um mel delicioso, lá nos Salmos 19, que já estudamos, do verso 7 ao 10. Esse pastor dá descanso para o seu rebanho. O conceito de descanso é introduzido na primeira semana da história da Bíblia e continua como um tema importante até o fim do Novo Testamento. O próprio Deus, em Gênesis 2, 1 ao 3, descansou das suas obras da criação no sétimo dia. Quando ele
separou os israelitas como seu povo especial, Deus escolheu o sábado, que era o dia do descanso, como aliança especial de Deus com seu povo, lá em Êxodo 31, do 15 ao 17. Sabemos que o nosso descanso não está hoje prefigurado em um dia específico da Bíblia, tá bom? Mas existem algumas igrejas ou denominações que assim creem e nós respeitamos. E então, quem assim crê, iremos respeitar. Mas, em nome de Jesus, nós, né, que temos uma base bíblica, entendemos que o descanso hoje é em Deus. O descanso não é necessariamente em um dia, mas a noção de descanso se torna bem maior quando a gente chega à mensagem do Evangelho. Jesus ofereceu este entendimento sobre o descanso, quando ele diz lá em Mateus 11, do 28 ao 30, quando ele fala sobre isso, quando ele oferece aos cansados e sobrecarregados descanso para as suas almas, o alívio que nós recebemos quando Deus perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas e quando a gente não precisa viver a religião em si, porque a religião, às vezes, ela traz fardos e pesos. Precisamos viver a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade. Precisamos viver a graça de Deus. Precisamos viver o evangelho de Jesus Cristo. Ser um religioso é levar julgo para as pessoas. E quando eu digo religião, por favor, entenda certo, não se ofenda. Naquela época, Jesus tinha, exatamente aqui em Mateus 28, nessa palavra em que ele fala de descanso, ele estava comparando o que ele prometia nas Escrituras e aquilo que as pessoas queriam dizer que ele estava oferecendo. Na verdade, os judeus daquela época e judaizantes e outras pessoas que estavam responsáveis para transferir o conhecimento de Deus, elas colocavam cargas pesadas nas pessoas. Elas queriam que as pessoas andassem pela lei. E andando pela lei, elas cobravam cargas pesadas para que as pessoas tivessem certas penitências, por assim dizer. Não comam isso, não toquem aquilo. Eram muitas regras. E Jesus, ele queria que eles entendessem que ele veio para cumprir a lei. Não foi para revogar, mas para cumprir. E que através de Jesus é que o homem pode ser perfeito em Deus e somente através desse caminho. A lei não foi abolida de forma nenhuma, mas ela foi cumprida em Cristo. Olhando para frente, o principal descanso vai se definir na esperança da vinda de Jesus lá dos céus, quando em Hebreus 4, do verso 9 ao 14, ele vai falar do nosso descanso eterno com ele. A mensagem consoladora também do livro de Apocalipse 14, 13, acerca do descanso é: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, com E maiúsculo, significando o Espírito de Deus, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Então, eu e você, crente, temos um descanso enquanto caminhadas de ovelhas aqui na terra. O Senhor, o grande pastor, guia suas ovelhas, ele é um pastor de ovelhas, ele conduz esses seus animaizinhos aos lugares seguros em que essas ovelhas possam se alimentar e descansar em paz. Portanto, se no lugar que você se encontra não há alimento e não há descanso e paz, então não é um bom lugar para você estar. Peça que o seu bom pastor Jesus lhe guie a um rebanho seguro, onde você possa se alimentar de grama verde, não um mato seco, não é? Que é a palavra de Deus esse alimento, e você possa encontrar paz e segurança. Nos assuntos mais importantes da vida, o homem é incapaz de achar esse caminho sozinho, por isso que ele depende de Jesus para guiá-lo.
né? Então, lá em Jeremias 10:23 vai dizer assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir seus passos. Não é linda essa palavra? Até parece mais um poema de tão bela que é. Então, não cabe a mim, a você, determinar o nosso caminho, nem aquele que caminha dirigir os nossos passos, mas ao Supremo Pastor. Ele protege e ele consola o seu rebanho, mesmo quando nós estamos sofrendo ameaças de morte. E é o caso, nesses tempos que estamos vivendo, do Covid. Explicações do equipamento dos pastores primitivos frequentemente frisam a função do bordão, que era utilizado a vara para proteger e corrigir, vara e o cajado para resgatar as suas ovelhas. Quando o pastor precisava pegar as suas ovelhas, ele metia literalmente o cajado nelas, e quando tinha alguma rebelde, ele fazia isso a fim de tentar machucá-la um pouco e pôr sobre os seus ombros. A ideia de uma ovelha passa por debaixo desse cajado do pastor, sugere que ele vai guiar o seu rebanho dos predadores que os ameaçam. Lembre-se que neste mundo atual existem muitos predadores que nos ameaçam e inimigos invisíveis também. Lá em Ezequiel 20, do 37 ao 38, se você ama a palavra e deseja estudá-lo, você pode ouvir um pouquinho mais sobre esses predadores que ameaçam o rebanho de Jesus. Nos últimos dias, eu e você precisamos contar com a proteção de Deus. E nesses salmos, Davi vai encerrando dizendo que Deus, ele abençoa o seu povo. O servo do Senhor tem a bênção de Deus para todos os dias da sua vida, como está aqui descrito: misericórdia e felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Se você precisa da misericórdia e da felicidade de Deus, então saiba que ela está ao seu dispor. Eu também quero aproveitar neste áudio para deixar uma referência para você muito importante para os dias também atuais, e que você possa fazer a leitura em casa se você ama estudar a palavra de Deus. Lá em João, capítulo 10, e o verso de número 10, que diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para que suas ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Ainda diante dessa palavra, ele vai dizer que o mercenário, ou seja, aquele que não tem o interesse de fato pela ovelha, vai dizer assim: o mercenário que não é pastor, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, ver a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Ou seja, aqueles que só têm interesse no dinheiro, nas finanças ou em outras coisas, quando elas se veem em crise, elas não cuidam das ovelhas, elas literalmente fogem, abandonam o rebanho e vão se abrigar sozinhas. E aí o lobo vem, apanha as ovelhas e dispersa o rebanho. Escute essa palavra, porque isso tem tudo a ver com a igreja nos tempos atuais. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. É o que está escrito em João 10:13. Não sou eu, Anne, falando, é a Bíblia falando. Portanto, se existe hoje alguém que está ouvindo esse áudio, que é um pastor de ovelhas ou que foi chamado a pastorear, eu te pergunto: você tem pastoreado o seu rebanho? Você tem cuidado das ovelhas do Senhor? Você tem se importado e zelado pelas ovelhas do Senhor? Talvez você esteja precisando desse cuidado de Deus, e eu entendo isso. Mas lembre-se que a responsabilidade desse cuidado é do Espírito de Deus através da sua vida, pastor. E que você precisa estar jejuando e orando pelas suas ovelhas. E se você ainda não ligou para elas, ligue, porque é muito importante que você faça isso. Eu quero neste momento fazer uma oração pela sua vida, meu irmão e minha irmã, vocês que são ovelhas do Senhor. E se vocês não tiverem esse amparo nos homens, ponham sua confiança em Deus, porque Jesus, ele sim,
é o bom pastor e ele não abandona as suas ovelhas. Homens podem sim nos desamparar, podem até esquecer de nós. É natural que isso aconteça. Não é culpa dos homens. Às vezes são lutas, problemas e adversidades. Não podemos julgar. Mas se isso estiver acontecendo com você, Deus jamais te abandonará. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, neste momento, Pai, pelas tuas ovelhas. Ovelhas, Senhor, que o Senhor promete que dará descanso a cada uma delas, Pai. E quero clamar o sangue de Jesus pela vida delas, ó Pai, para que o teu Espírito, Senhor, venha guardando, Senhor, a vida de cada uma delas. Pai, eu quero orar neste momento, especialmente por aquelas que estão afastadas, por aquelas que estão desviadas dos teus caminhos, Senhor, que têm ouvido este áudio, que têm precisado de um toque especial do teu Espírito, para que elas aceitem o Senhor Jesus. Nesses tempos de crise, tempos de insegurança, que os homens não sabem, Senhor, o que acontece após a morte. Eles precisam se render a Ti para receberem o reino dos céus, para serem salvos, Pai. Em Teu nome, Senhor, peço que o Teu Espírito toque cada vida e que convença os corações, Senhor. Convença as Tuas ovelhas, porque elas vão ouvir a Tua voz e vão, Senhor, aleluia, entregar e se render a Ti, aquelas que estão machucadas, Pai, feridas por pessoas ou por qualquer que tenha sido a razão, que o Teu Espírito trate ao coração delas essas feridas, decepções, mágoas, ressentimentos, Senhor, frustrações, que o Senhor possa consolar esse coração, passar o Teu bálsamo santo, trazer paz a esta alma, Pai, trazer alegria, força e o renovo do Teu Espírito, Pai, para que elas, Pai, amparadas e consoladas por Ti, sejam guiadas às águas tranquilas e em paz, e que a Tua felicidade, a Tua misericórdia as acompanhe todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu faço um convite. Se você aceitou a Cristo, eu gostaria de ficar sabendo. Comunique isso lá na página da Poderosa Palavra de Deus no Facebook ou no Instagram, ou no nosso canal lá no YouTube, ou através do WhatsApp. Que Deus te abençoe.